nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Graças, paz, queridos, louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, pela alegria de podermos cultuar a Deus em mais uma noite, nesse culto do qual nós dedicamos ao nosso Deus, no qual nós nos relacionamos com o nosso Deus também através da oração. E eu desde já quero agradecer a você que está a nos ouvir, né? Que você possa nessa noite estar diante de Deus, e cremos fielmente que Deus tem algo do trono de Deus para falar no teu coração nessa noite. Por isso, chame toda a família e vamos louvar a Deus através do nosso culto de oração. E gostaria também, desde já, começar orando, né, pela vida de cada um de nós nesta noite. Fecha teus olhos aí onde você estiver e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos por mais um dia que tu nos dá, pela graça, pelo teu amor, pela tua benignidade, Deus, sobre as nossas vidas. Ah, Deus, como é bom, Senhor, poder estar debaixo dos teus cuidados. Como é bom, Deus, andar em comunhão contigo. Muito obrigado porque tu tens sido mesmo ontem e eternamente sobre as nossas vidas. Nesta noite, Deus, convido toda a tua família, Senhor, todos os teus servos, para que juntos venhamos cultuar o teu nome, engrandecer o teu nome. Muito obrigado porque eu sei que tens
mesmo em meio às dificuldades que temos enfrentado. Tu tens sido o mesmo ontem e eternamente sobre as nossas vidas. Desde já eu te peço todas as coisas e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, também gostaria de convidar você, nesse instante, para lermos a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 46, do verso 1 ao verso 11. Salmo 46, do verso 1 ao verso 11, onde nós vamos ter ali Davi clamando ao nosso Deus através da sua palavra, através do seu coração, dizendo justamente que esse Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Verso 1 do Salmo 46 até o 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos montes, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus, que Deus aplique nesta noite a palavra de Deus em nossos corações. Gostaria também agora de convidar o nosso irmão Edson Miranda para que ele esteja nos levando com o cântico do cantor cristão aqui nesta noite, e que Deus também comece a falar nesse instante através dos louvores na tua vida, querido irmão. Água da vida Jesus nos dá, francamente. Quem beber dela não morrerá, nunca, nunca, nunca. Ó pecadores sem exceção, vinde, vinde, vinde. Cristo oferece-vos salvação, grátis a todos que a buscam. O Espírito e a esposa dizem: vem, vem beber dessa água da vida. Responda, pois, quem sede tem, a fonte de Cristo já foi. Sim, a água da vida corre sempre, sempre, sempre. Sim, a água da vida corre, ó, sim, corre ao nosso dispor. Cristo prepara a mansão nos céus, francamente, onde estaremos com nosso Deus, sempre, sempre, sempre. Lá não há morte, pecado
a esposa dizem: vem, vem beber dessa água da vida. Responda, pois, quem sede tem, a fonte de Cristo já vou. Sim, a água da vida corre sempre, sempre, sempre. Sim, a água da vida corre, ó sim, corre ao nosso dispor. Cristo nos dá veste nupcial, franca, francamente. Ele vos chama ao festim real, cedo, cedo, cedo. É para aqueles que nele creem. Hoje, 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 todas as glórias do mundo além, Cristo oferece aos que o amam. O Espírito e a esposa dizem: vem, vem beber dessa água da vida. Responda, pois, quem sede tem, a fonte de Cristo já vou. Sim, a água da vida corre sempre, sempre, sempre. Sim, a água da vida corre, ó sim, corre ao nosso dispor. A cada culto que nós temos justamente enviado a vocês, através dos vídeos, através da internet, que possamos nessa noite também continuar louvando o nome desse nosso Deus e engrandecê-lo. Esse Deus que é grandioso e maravilhoso. Nosso grupo de louvor com oportunidade. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
atrás passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas. E nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos, psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, pudemos atender 3.000 pessoas. Através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantamos medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Queridos irmãos, também nesse instante, convido você a abrir o seu coração diante de Deus nessa noite, para ouvir a voz de Deus através da mensagem bíblica feita e vai ser repartida nessa noite justamente com toda a igreja através do nosso pastor Paulo Ricardo. Que Deus abençoe e que Deus possa estar falando a cada coração ouvinte da mensagem de Deus. Queremos saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Meus amados irmãos, estamos num momento diferente, em ambientes diferentes. E hoje eu me encontro aqui na minha casa, no meu quarto, onde é o meu refúgio, aonde eu posso me concentrar e buscar ao Senhor. E é nesse ímpeto, nesse desejo desse encontro com o Senhor que nós vamos trazer nessa noite a reflexão da palavra de Deus neste culto, nesta quarta-feira. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. É uma história bastante conhecida e eu gostaria de trazer algumas reflexões acerca desse texto. Aqui na minha Bíblia tem como título Jesus anda sobre o mar. E assim diz a palavra de Deus em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 16. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram no barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco. Ficaram com muito medo. Mas ele lhe disse: sou eu, não tem mais. Então o receberam prontamente no barco e este logo se chegou ao seu destino. Oremos. Amado Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais uma rica oportunidade de ouvirmos o Teu Evangelho, de estarmos diante de Ti, refletindo acerca da Tua palavra. Que esta palavra vá, encontre guarida nos corações e vá e cumpra o propósito para o qual nesta noite está sendo enviado a Tua igreja, para a glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma história bastante conhecida. Jesus, ele, antes de acontecer esse fato, ele tinha multiplicado os pães e os peixes. E algumas daquelas pessoas, vendo o milagre que ele tinha realizado, queria proclamar ele rei, à força. E Jesus subiu ao monte e se esquivou daquela grande multidão. Os seus discípulos, vendo que Jesus namorava, achavam que ele já tinha ido para Cafarnaum. Então eles pegaram o barco e foram para Cafarnaum. Grande foi a surpresa dos seus discípulos. Eles estavam esperando Jesus vir para Cafarnaum de barco. Eles estavam aguardando a presença de Jesus de barco. Jamais eles poderiam estar esperando Jesus andando. Eles não podiam imaginar a aparição de Jesus naquela noite, naquele início de noite, de outra maneira que não fosse de barco.
Os discípulos já haviam determinado a maneira pela qual Jesus deveria se manifestar. Jesus deveria fazer do jeito que eles pensaram. Mas Jesus simplesmente ele desprezou o barco. Jesus desprezou o barquinho. Desprezou o método pelo qual os seus discípulos haviam determinado que ele viesse. Jesus veio sobre as águas, andando como se fosse uma rua pavimentada. Meus amados irmãos, nós temos que começar a entender e compreender, e muitas vezes nós somos assim. Nós, diante de um problema, estamos aí vivendo uma pandemia, e muitas pessoas têm determinado a maneira pela qual Jesus tem que operar, a maneira pela qual Deus tem que intervir. Tem que ser desse jeito, dessa maneira, porque eu pensei assim, eu imaginei assim. E muitas vezes, e graças a Deus por isso, às vezes que Deus decide agir em nossas vidas, Ele decide da maneira que Ele quer. Ele não está preso aos nossos métodos, aos nossos pensamentos, às nossas ideias, às nossas conjecturas, aos nossos planos. Deus não está preso, Ele não está limitado ao meu e ao seu pensamento. Foi o que Jesus quis mostrar àqueles discípulos. Eu tenho todo o poder. Eu sou o Rei dos Reis, sim. Eu sou o Senhor do Senhor. De todos os senhores, eu sou o Senhor da terra. Então ele determina, é ele que diz a maneira pela qual ele há de agir. Quantas pessoas estão questionando, cadê Deus? Quantas pessoas estão perguntando, por que Deus não faz assim, assim ou assado? Mas, meu amado irmão, minha irmã, é Deus que decide. Ele é que vai operar. Não somos nós que vamos determinar. Muitas vezes, quando Deus não age da maneira que a gente determinou, nós simplesmente achamos que Deus está demorando demais. Quando Deus resolve agir diferente, nós ficamos achando que Deus ainda não resolveu, ou mesmo que Ele nos desprezou. Ele, muitas vezes, Ele quer agir da maneira dele. Glória a Deus, às vezes, que nós ousamos sugerir algo a Deus e Ele realiza dessa maneira. Glorificado, exaltado seja o nome dele. Muitas vezes Ele pode agir assim. Mas os discípulos ficaram surpresos. E muitas vezes somos nós, como foi dito aqui, quando muitas vezes Deus não age da maneira que a gente acha que tem que ser, a gente acha que Deus não ouviu nossa oração, ou a gente acha que Deus já nos desprezou. Ele deixou para lá. Minha amada irmã, meu irmão, tire isso da sua cabeça. Muitas pessoas falam, minha oração não está passando nem do teto. Todas as nossas orações chegam diante do trono da graça. Todas as nossas orações são recebidas por Deus. Agora, nem todas as nossas orações serão respondidas da maneira que a gente quer. Algumas vezes isso pode acontecer. Pensamos que Deus só pode agir de uma maneira determinada. Muitas vezes, quando vemos Deus usando os meios que determinamos, surge em nós a tendência de vermos sempre Deus atrasado. Muitas vezes, quando nós não vemos Deus usando o método, a maneira que nós determinamos, nós achamos que Deus está atrasado, que Ele chegou atrasado em nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Nós não podemos esquecer, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é soberano. Ele faz como Ele quer, da maneira que quer, Ele age da maneira, da forma, usa quem Ele quer. Basta você se reportar à Bíblia. As diversas maneiras, como diz também Hebreus capítulo 1, Deus tem falado ao homem, outrora, de diversas maneiras, de diversas formas, de diversos jeitos, usou profetas, Ele falou ao homem. Salmo 19 diz que Deus revelou ao homem, como diz em Romanos, tudo aquilo que Deus poderia ser conhecido pelo homem já está revelado pela natureza. Então Deus mostrou o seu poder, a sua glória, a sua soberania. E muitas vezes nós queremos limitar a Deus. O que nós devemos fazer diante dessa pandemia? Nós devemos nos curvar diante de Deus,
orar. Senhor, eu sei que tu podes, mas eu não sei a maneira que Deus vai agir. Deus pode agir de uma maneira de uma cura divina, sim. Deus pode usar a medicina, sim. Deus pode usar alguém, um homem comum, um ser comum, que pode descobrir um produto, uma matéria-prima já criada por Deus, um chá, uma erva que pode simplesmente acabar, aniquilar esse vírus. Sim, Deus vai agir da maneira dele, no tempo dele. Muitas vezes nós esquecemos a situação de Jó. Como já disse outra vez na ministração passada, Deus, ele não explicou a Jó o motivo. Muitas vezes Deus não vai explicar a gente o motivo que nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma tribulação. Deus é soberano. Ele decide, ele age. E se nós amamos a Deus, nós vamos entender que tudo o que Deus faz é por amor. Porque Deus é amor. Se ele decidir acabar com toda a humanidade usando uma doença, o que nós temos que fazer é acatar. Nós temos que lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram diante da fornalha acesa, o que foi que ele falou diante do rei? Se Deus quiser, ele nos livra dessa fornalha acesa. E ele continuará sendo Deus. Também, se Deus quiser, ele não vai nos livrar e nós vamos morrer nessa fornalha acesa. E ele continua sendo Deus. Então, se Deus quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E isso não tira a sua soberania, isso não tira o seu caráter de ser um Deus de amor. Nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, Deus é soberano. Os seus caminhos, os seus pensamentos não são os nossos. Ele responde nossas petições no tempo dele e na maneira dele. No tempo dele e da maneira dele. A minha e a sua oração, tenha certeza que está subindo aos céus, chegando diante do dono da graça. Mas Deus vai responder do jeito dele, da maneira dele. O que nós temos que fazer é acatar. Se nós cremos que temos um Deus, um Pai, que está no alto sublime trono, mas também habita no coração do contrito. Se nós cremos nesse Deus que tem amor por nós, porque ele diz, foi eu que amei você primeiro, não foi você que me amou. João 3,16 deixa muito claro, porque Deus amou o mundo. Ele decidiu amar o mundo. E este mundo que ele fala, sou eu e é você. Ele decidiu amar as pessoas. Deus não ama esse sistema decaído que tem aí, um sistema corrompido, um sistema sem ética, sem moral, um sistema onde a desonestidade reina. Deus ama o homem, ele ama o pecador, abomina o pecado. Então, meu amado irmão, minha irmã, o que nós devemos fazer diante dessa pandemia é orar, colocarmos nossas petições diante do Senhor, pedir a Ele graça, misericórdia, pedir a Ele sabedoria, como diz 1 Tiago, capítulo 1. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, para passar pelas tribulações, pelas provações, glorificando, exaltando e bendizendo o nome dEle. Deus, Ele tem poder. Muitas vezes as pessoas escrevem, dizendo, Deus escreve 7 por linhas tortas. Nós já estamos limitando a Deus. Deus não escreve 7 por linha torta, Deus escreve. Ou melhor, Deus já escreveu. Se eu e você cremos no Salmo 100, na palavra de Deus, no Salmo 139, ele diz que todos os dias da minha e da sua vida já foram escritos por ele. Ele sabe o dia do nosso nascimento, ele sabe o dia que nós vamos morrer. É dele. Como diz a palavra de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu e você temos que crer, temos que acreditar, permanecer firmes e acreditar na soberania de Deus e descansarmos nessa soberania. Muitas vezes nós queremos fazer que as coisas aconteçam logo. Agora essa espera que Deus nos impõe tem sido um papel importante para o nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes não entende, mas Deus impõe um tempo de espera. E esse tempo de espera é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para que nós venhamos nos tornar adultos na nossa fé, termos essa experiência com Deus. Nós temos um tempo maravilhoso de buscar a esse Deus, de nos entregar a Ele. Temos um tempo para orar, para jejuar, para ler Sua palavra, para cantar hinos e louvores ao Senhor. Nós temos um tempo que nós não tínhamos antes. E esse tempo acontece de uma maneira diferente. Você agora está isolado na sua casa, junto com seus familiares, ou mesmo sozinho. E Deus nos dá a você a oportunidade de você, sozinho, aprender a andar com suas próprias pernas. Fortalecer a sua fé, fortalecer a sua força, a sua esperança nele.
na palavra dele. Quantas pessoas ficam, ah, pastor, como eu gostaria que o senhor viesse aqui na minha casa. Ah, pastor, como eu gostaria que o senhor viesse aqui comigo. Meu amado irmão, minha irmã, Deus está com você. O Espírito Santo está com você. Como nós já lemos em ministrações passadas, leia João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou e vou enviar o Espírito Santo. Se eu não vou, ele não pode vir. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo habita no meu e no seu coração. Se você entregou já a sua vida para Jesus, você pode sentir essa presença, essa doce, suave e presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque é promessa dele. Eu não vos deixarei só. Nós não estamos só. Ainda que um pai ou uma mãe abandone seu filho, ainda uma mãe que amamente seu bebê, ainda que abandone seu filho, Deus jamais nos abandonará. A espera é que amadurece a gente, que traz lições preciosas, que purificam e nos tornam pessoas adultas. A espera é que amadurece a gente, traz lições preciosas, nos purificam e nos tornam pessoas adultas. Essa espera que nós estamos passando já se delonga ao nosso ver, mas a Bíblia fala que a esperança que se delonga adoece o coração. Talvez para mim você esteja longo, está se delongando demais, mas nós não podemos esquecer que Deus tem um relógio. Ele tem o seu cronômetro. Ele age no tempo dele. Quantas vezes, em quantas passagens bíblicas nós vimos as pessoas, como agora, Jesus tem acabado de fazer a multiplicação do pães e peixes. E as pessoas queriam proclamar rei. Ele sabia que ele era rei. Mas o que ele disse muitas vezes, ainda não chegou a minha hora. Porque é tudo no tempo certo de Deus. É no relógio de Deus que as coisas vão acontecer. O tempo de Deus, Kairos, é o tempo de Deus. Nós vivemos no Cronos, o tempo cronometrado, o tempo de relógio, Cronos. É o tempo que o homem vive e está preso nesse tempo. Mas o Kairos é o tempo de Deus. Ele faz tudo de acordo com a vontade e com o seu desejo. Uma palavra que eu posso dar a você nessa noite é essa, minha irmã, meu irmão. Tenha fé. Fortaleça sua fé, sua força, sua esperança que há no Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle da minha e da sua vida. Ele sabe todas as coisas. A você que porventura esteve doente ou está doente, passando por essa pandemia, fortaleça sua fé, sua esperança em Deus. Ele sabe o tempo certo da cura. Ele sabe o tempo que vai lhe dar de vida. Cabe a nós nos curvarmos diante de Deus. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Se queres, tu podes me curar. Se queres, tu podes fazer todas as coisas. Se queres, como diz Jesus, eu quero ser limpo. E o homem foi limpo. Foi curado de uma lepra. Assim sou eu e você. Devemos esperar em Deus. Nós compreendemos que o poder de Deus é real, que Ele pode resolver nossos problemas sem qualquer interferência nossa, sem qualquer manobra humana. Esse que nos faz o tempo da espera. Nós entendemos que Deus pode resolver tudo. Lembra de Jó? Lê o capítulo 38 de Jó, 39, quando Deus resolve falar com Jó. E ele começa a questionar Jó. Foi você que criou o céu, a mar, a terra? Foi você que botou limites na água? Eu não me lembro, Jó. Foi você que deu o nome às estrelas? E eu chamo uma a uma pelo seu nome. E elas me atendem. É você que estava comigo na viração do dia? Foi você, Jó? Nós temos que lembrar, meu amado irmão, nós estamos dormindo. E quando nós acordamos, o dia já está posto. Sem eu e você interferir em absolutamente nada. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é da maneira de Deus. Creia, confie, acredite, renove sua fé, sua força, sua esperança. Nós temos a certeza que Deus está no comando. Ele tem o controle de tudo. E esse tudo é da minha e da sua vida também. Porque nós não podemos esquecer. Deus, ele é soberano. Nós somos, muitas vezes, imediatistas. Queremos as coisas para agora. Queremos para ontem. Mas Deus sabe o tempo certo. Ele sabe o tempo certo. Esquecemos que Deus tem o seu cronograma próprio. Se tiver no cronograma de Deus, ele vai resolver isso. Eu também tenho orado, meu irmão, minha irmã. Eu tenho orado a Deus, pedindo, Senhor,
Acaba logo esse vírus. Está ficando difícil, está ficando angustiante. Ver as pessoas morrendo, ver as pessoas sendo internadas, ver as pessoas desempregadas. Quantas vezes eu me peguei chorando, vendo aquelas pessoas naquela fila receber o coronavírus. É muito triste, é muito humilhante. Pessoas dormindo na chuva, pessoas aqui na agência da Caixa Econômica da Encruzilhada, no outro dia, com água no joelho, esperando para entrar na agência. Não foi 2, 3 minutos, horas a fios. Homens, mulheres, idosos, crianças, esperando ser atendidos naquela Caixa Econômica Federal, como de outras Caixas Econômicas Federais em todo o Brasil. Meu Deus, tem misericórdia. A gente está orando, eu sei que Deus está vendo. Mas eu me lembro de Lamentações, capítulo 3, quando Deus diz, por que o homem se queixa quando ele está pagando pelos seus próprios pecados? Porque o que nós estamos vendo aí é coisas do homem. O homem está maquinando o mal, o homem está maquinando o erro. Você pode ver, enquanto muitas pessoas estão preocupadas com seus parentes doentes, em filas de hospitais e macas, você olha para Brasília, vê as pessoas discutindo coisas que não tem nada a ver. Vereadores discutindo com o prefeito aumento salarial. Num momento como esse, as pessoas deveriam estar voltadas para o problema, mas não. Estão preocupadas. É por isso que Deus diz, do que se queixa o homem como ele é castigado pelo seu próprio mal? Nós sabemos que esse vírus veio, nós sabemos de como veio esse vírus, mas nós sabemos que o que nós estamos passando hoje é um problema antigo. A desestruturação do nosso sistema público de saúde. Nós estamos pagando um preço muito alto. Quem paga somos nós, a população. Por quê? Quantos governos passaram? Quantos políticos? Quantos empresários? Quantas pessoas deixaram de investir no sistema público de saúde? Mas Deus é maravilhoso. Esse tempo de espera nos faz crescer, amadurecer e entender. Você pode ver agora quantas pessoas estão mudando o seu comportamento, a maneira de pensar. Quantos empresários tiveram que abrir mão do seu dinheiro? Hoje, cadê os cantores? Cadê os jogadores? Cadê os artistas famosos? Do que vale a sua fama? Do que vale o seu sucesso? Do que vale o seu dinheiro? Nós estamos vendo pessoas, ricos e pobres, morrendo pela mesma doença. É o que Deus nos tem feito parar, pensar, refletir. A brevidade da vida. A Bíblia diz, não ajuntei tesouro na terra, ajuntei tesouro no céu. Que aonde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Nosso tesouro tem que estar no céu, pensando nas coisas de Deus. Tudo isso, meu amado irmão, minha irmã, nós temos que parar, pensar, refletir. Nesse momento de pandemia, nós temos a Deus, nós temos que nos dar por satisfeito. Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor, ele muitas vezes, Deus, ele é imprevisível. Ele age de uma maneira diferente, como Jesus fez. Nós não podemos compreender. Deus, ele age diferente, porque ele gosta muitas vezes de nos surpreender. Viram os discípulos? Ficaram surpresos em ver Jesus andando sobre as águas. Não era para Jesus vir de barco, mas ele veio sobre as águas. Ele surpreendeu. E quando a Bíblia diz, quando ele chegou no barco, houve calma. Porque Jesus chegou. Quando ele chega, a paz acontece. Ele nos surpreende. E a gente, não, quando menos espera, Deus está agindo. E a gente muitas vezes pega de surpresa. Porque Deus é imprevisível. Nós não podemos esquecer que Ele é simplesmente Deus. Devemos entender que o período de espera serve para que aconteça em nós um espantoso crescimento espiritual. Depois do período de espera, descobrimos que passamos a ser mais tolerantes, a ter mais amor a Deus e mais amor aos que nos rodeiam. Vejo isso, o exemplo está acontecendo. Esse tempo de espera, como eu acabei de falar, empresários, pessoas famosas, políticos, agora estão entendendo que a dor do outro também me afeta. A doença do outro também me afeta. A vida do outro também me afeta. É como Jesus mostra lá no Samaritano. Ele curou, tratou do próximo. Ele diz o quê? Vai tu e fazes o mesmo. Hoje os empresários estão vendo isso. Eles estão parando sua produção para produzir máscara, EPIs, né, equipamento de proteção individual, batas, e mandando para os hospitais, porque eles estão entendendo que se aqueles médicos não tiverem condições de trabalho e cuidar da população, eles não vão poder abrir suas empresas, eles não vão poder voltar a produzir, eles não vão poder voltar a ter lucro.
Hoje os empresários e muita gente está entendendo que a dor do meu vizinho me importa. Porque a doença que está com ele possa amanhã pegar. E se eu pego essa doença, eu vou para minha empresa doente, eu sou mais um afastado e o patrão tem que contratar um outro no meu lugar, pagando meu salário, eu vou entrar no INSS, é uma bola de neve. Hoje, as pessoas estão entendendo que tem que ser mais tolerante um com os outros. Eu passo a amar mais a Deus, passo a amar mais ao próximo, passo a amar menos o dinheiro e mais as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de seres humanos. Essa semana nós vimos um jornalista, quase chorando publicamente, uma rede nacional, e lembrando isso. Pessoal, são vidas, são 8.000 vidas que estão morrendo, 100.000 vidas. As pessoas às vezes estão preocupadas apenas com números. Eu fiquei muito triste, chorando quando eu via na Espanha, na Itália, quando eu vi na Inglaterra, 400 pessoas morreram em 24 horas. São 400 vidas. Nós estamos falando de número. Número é uma estatística. Nós estamos falando de vida. O tempo da espera nos faz ficar mais tolerante. O tempo da espera nos faz ficar mais amável. Olhar para o outro com olhar de irmão, com olhar de cristão. Mesmo aqueles que nem querem saber falar de Deus, da sua palavra, mas começam a olhar com um olhar de paixão e amor. O homem é um ser decaído, mas Deus não tirou completamente a imagem e semelhança de Deus, não tirou, não foi tirada, foi manchada. Existe no coração do homem a bondade, sim. Existe no coração do homem a misericórdia. Existe no coração do homem o desejo de fazer o bem, sim. Agora, nos tempos de pandemia, nós podemos ver isso. Pessoas que você jamais imaginava estão abrindo seus bolsos, seus cofres, estão abrindo suas contas bancárias para ajudar as pessoas. Porque estão entendendo que se não fizer isso, ele também poderá ser mais uma vítima e poderá ser mais prejudicado do que está sendo. Isso que nos dá é o tempo de espera. Passamos a ter uma maior capacidade de ouvir mais a Deus, uma maior capacidade de obedecer à vontade de Deus. É que nós estamos vendo pessoas voltando ao Evangelho, pessoas ouvindo mais a voz de Deus, pessoas dedicando mais à leitura do seu Evangelho, à leitura da sua palavra, ao seu devocional, a ouvir mais o que Deus tem a falar. Nós estamos vendo o testemunho de pessoas, igrejas estão vendo, muitas pessoas estão afastadas do Evangelho voltando. Sabe por quê? Estão agora entendendo que eles não são soberanos, que eles não são senhores da sua vida. Estão entendendo a brevidade da vida. Lê o Salmo 49 depois. Ali fala sobre a brevidade da vida. Como também Eclesiastes e outros livros, que a vida é como um soco. Hoje você nasce, amanhã você pode morrer. É por isso que a Bíblia diz, louco, o que tens guardado, os que tens ajudado, vai ficar para quem? Nós temos que viver na justa medida, na medida da nossa fé, com a esperança e a certeza de Deus. Veja o quantas coisas nós podemos aprender nesse tempo de espera. Quantas coisas nós podemos aprender. Isso é o que Deus nos tem dado. Nós temos que entender que nós precisamos mais ouvir, desenvolver mais a capacidade de ouvir a voz de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz o quê? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo começa com tribulação e termina com esperança. E é com essa palavra de esperança que eu quero terminar essa mensagem essa noite, uma palavra de esperança. É a palavra de Deus, é a palavra que nos dá força, fé, esperança e certeza. Leia diariamente a palavra de Deus, medite nessa palavra. Nós estamos estudando todos os domingos o livro de Eclesiastes, que livro maravilhoso. Quantos ensinamentos nós temos ali naquele livro. Mas não só existe o livro de Eclesiastes, existem tantos livros na Bíblia, são 66 livros. Vá lendo, vá meditando, parando, refletindo, os ensinamentos, extraindo aquilo que Deus tem de melhor. Lê Isaías 40, Isaías 41, mas lê os Salmos, lê os Provérbios, faça um estudo determinado na sua vida, lê um capítulo, leia, releia, leia de novo. E, Senhor, o que tu tens para falar comigo nesta palavra? Assim como diz lá em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E aquilo que nos dá esperança é a palavra do Senhor. Nós temos que entender a palavra de Deus. Lá em Lamentações 3:25 diz o quê? Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é o Senhor para para aqueles que esperam nele, para quem o busca. Deus é bom para cada um de nós. Se você tem esperado no Senhor, porque você acredita nele, Deus é bom e ele vai recompensar a sua espera. A sua espera não é vã. E eu finalizo colocando, meus amados irmãos, a leitura de Deuteronômio 31, versículo 8, quando ele diz: o Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Aquieta teu coração, aquieta tua alma, aquieta-te. Espera o agir de Deus na nossa vida. Eu sei que nós estamos com saudade de ver os irmãos. Eu sei que nós estamos com desejo de ir sair para trabalhar. Eu sei que pessoas agora vão começar a dar mais valor que tinha antes. Mas Deus está dizendo, como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. O tempo agora é de ficarmos em casa, buscarmos a Deus, orarmos, louvarmos, bendizer o nome dEle, trazer à memória o que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus continue abençoando a amada igreja e nós possamos nos fortalecer em Deus, porque é Ele que nos dá a força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Que Deus abençoe a cada um de nós em Cristo Jesus. Amém.